Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 11 de agosto, quinta-feira. A igreja hoje nos dá a grande oportunidade de celebrar a memória de Santa Clara de Assis. Ao lado de São Francisco, vivem este momento tão profundo de conformar-se ao Evangelho, de assumir a santa pobreza. Francisco vive esse caminho, associando aos seus irmãos, aonde nós temos então a ordem dos franciscanos. Clara também procura se consagrar a Deus e, associando às suas irmãs, funda a ordem das Clarissas. Juntos procuram dar testemunho de uma reforma que começa a partir do interior. Que o Senhor nos ajude a viver este compromisso, que possamos abraçar a santa e amada pobreza, a pobreza de espírito, a pobreza material. Para quê? Para que sejamos livres em Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos 21, que se estende até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão.
Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Clara nasceu na Itália em 1194 e lá faleceu em 1253. De família nobre cristã, bem cedo sentiu-se atraída pelo ideal da pobreza de São Francisco de Assis. Fundadora da fraternidade feminina conhecida como Clarissas, transformou em apostolado do sofrimento seus longos anos de enfermidade. A seu exemplo, procuremos trilhar o caminho de despojamento e de humildade. Que Santa Clara seja, portanto, este modelo de amor, de entrega e confiança plena no Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, um pouco extenso, mas nos convida a refletir sobre a necessidade do perdão. O perdão é fundamental, ele é necessário. Nós nos deparamos com esta primeira pergunta de São Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 é o número da perfeição. Então, perdoar 7 vezes estaria se perdoando, de uma forma plena, perfeita. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo diz: não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se nós procurarmos, amados irmãos e irmãs, ver a quantidade que Jesus fala aqui, dá em torno de 490 vezes exercendo o perdão. Jesus não quer quantificar, ele não quer dar um número exato das vezes que devemos perdoar, mas ele toma ao lado deste número de perfeição que São Pedro mesmo apresenta, ele toma também o número da perfeição elevado a 10, ou melhor, vezes 10, multiplicado por 10. O 10 também é número perfeito. Então, o perdão ele nunca é demais. O perdão se faz necessário. O perdão é um caminho que todo cristão, todo filho de Deus, todo batizado deve exercer continuamente, constantemente. Este é o convite que o Senhor faz a cada um de nós, a mim e a você, amado irmão, amada irmã, para que possamos juntos nos conformar, nos unir cada vez mais ao Senhor. Deus nos demonstra, nos dá testemunho de um grande amor que é capaz de perdoar sem reservas, dando-se, entregando-se por amor a cada um de nós. Jesus, logo em seguida, para justificar ainda mais esta realidade do perdão, ele conta a eles um exemplo, uma história. Ele fala: porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe-lhe alguém que lhe devia uma enorme fortuna. Olha, então, como que o perdão deve ser compreendido. Ele devia uma enorme fortuna ao rei, não tinha como pagar, ele suplica e o rei perdoa. Qual a iniciativa? Este que for agraciado pelo perdão, deve também exercer da mesma forma. Deveria ser também grato e viver o mesmo contexto. Contudo, a palavra nos fala que este empregado, quando encontra alguém que lhe devia, age sem compaixão, age sem misericórdia. E qual a atitude do rei? Leva novamente, então, traz esse homem novamente a ficar preso e condenado. Aqui nós poderíamos pensar o seguinte: amados irmãos e irmãs, não é Deus, não é Ele
quem vai nos levar. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Não é Deus quem nos leva a esses torturadores. Somos nós que em nossa liberdade vamos nos entregando a eles. Seja por meio do pecado e por tantas realidades que assombram a nossa vida. Aqui já, mas sobretudo diante de Deus. Aqueles que procuraram em sua vida não ser tão perversos, vivem esse caminho de purificação no purgatório. Aqueles que infelizmente foram avessos ao amor de Deus, vivem esta condenação eterna no inferno. O Senhor nos convida a ir para o céu. O Senhor nos convida a nos unir a Ele. O Senhor, enfim, nos convida para que possamos, cada vez mais, nos conscientizarmos que somos filhos e filhas de um Deus que tanto nos ama. Clara percebeu isto e não hesitou em doar a sua vida por amor, suportando até mesmo os maiores sofrimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.